Então, nós vamos dar continuidade ao tema Ouçam-nos, aquele texto que nós trabalhamos de Emmanuel Chico Xavier. Trouxemos nosso querido professor Eurípides Barçanufo e algumas das suas mensagens dentro desse contexto Ouçam-nos. E hoje nós vamos trazer Paulo de Tarso, também focando este novo olhar que este irmão teve, né? Quando os seus olhos e os seus ouvidos se abriram para o cristianismo. E aí, a semana passada eu coloquei, então, que Jesus nos auxilie nesta noite, e a semana passada eu coloquei uma frase de Jesus, advertiu o Cristo, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Consolador Prometido. Eu falei capítulo 4, estava escrito capítulo 4, depois que eu vi, tá? Tem uma frase lá. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, fala sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Essa frase está lá no Cristo Consolador, uma advertência de Jesus a nós, para que possamos abrir os nossos ouvidos e que o Espiritismo vem e desenha para a gente tudo que a gente não entendeu, como a gente viu a semana passada, Eurípides, né, tendo dúvidas, e o padre dizendo a ele que eram mistérios. Então, aqui, Jesus está dizendo que o Espiritismo vem abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, porque fala de maneira clara, manda uma mensagem clara. Nós vimos a mensagem clara que Eurípides teve, e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa mensagem clara do nosso querido Paulo, né? Eu peguei a biografia aí de São Paulo. São Paulo, apóstolo, nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, no ano 5 da era cristã, 5 depois de Cristo. Tarso, a cidade, né? Era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Ele recebeu São Paulo 2 nomes, né? Saulo como hebreu e Paulo como romano. Seus pais eram judeus, mas gozavam dos privilégios da cidadania romana, né? Então já era uma classe melhor. A história toda de Paulo, ele era um grande soldado, né? Aí lutando contra a causa do Cristo, perseguindo, né? O caminho, né? A Igreja do Caminho. E ele era um atleta, conduzia bigas, era forte, tanto que eu li um texto que não é à toa que ele era tão forte para enfrentar tudo que aquilo que o apóstolo Paulo enfrentou depois. Ele tem o nome de Paulo de Tarso, também chamado de apóstolo Paulo, foi Saulo de Tarso, é conhecido como São Paulo apóstolo, como apóstolo dos gentios e São Paulo. Foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. Nossas palestras, o Evangelho, nossos textos todos, têm muita referência a esse grande irmão. E ele teve, aí falando da família, que os pais eram judeus e gozavam de privilégios, ele teve como professor Gamaliel, que nós vamos ver que tem uma função muito significativa na vida dele, até lá na frente, na conversão. Então, veja, ele estudou as escrituras ali de Moisés, né, com Gamaliel, com seus pais, era muito bem informado, e por conta de ser esse rabino fariseu, que passava a mensagem do Cristo, através das leis mosaicas, né, que nós vamos ver agora, a conversão. Então, Saulo foi o perseguidor, Paulo foi o cristão, né? Conhecido inicialmente como Saulo, se dedica à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém.
de acordo com o relato na Bíblia, durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, numa visão para que, numa missão para que, encontrando fiéis por lá, os levasse presos a Jerusalém, Saulo teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz. Ficou cego, mas teve a visão recuperada após 3 dias por Ananias, que também o batizou. Começou então a pregar o cristianismo, juntamente com Simão Pedro e Tiago, o justo. Ele foi um dos mais proeminentes líderes do nascente cristianismo. A conversão de Paulo mudou radicalmente o curso da sua vida. A gente olha, como vimos em Eurípides, agora em Paulo, que os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que Jesus diz, leva o homem a ter olhos puros e a, consequentemente, fazer boas obras, né? Jorge trouxe o Sermão do Monte, olhos puros. E nós compreendemos aí o Sermão do Monte, boas obras. Então, ele foi o vaso escolhido, como está lá em Atos, capítulo 9, né? Que ele diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, é Jesus falando para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, falando de Saulo, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aí a gente tem uma síntese, né, do nosso querido Paulo, né, que nos ajuda muito, com muitos textos, com muito tudo, e Jesus nos mostrando aí que ele, Saulo seria Paulo, que seria um vaso escolhido por Jesus. Ele diz a Ananias, vá, né, porque este é um vaso escolhido por mim. Ele fala para Ananias ir recuperar a visão, porque ele vai trabalhar em nome dele. Então, a estrada de Damasco é para Paulo um ponto, né, de mudança. Paulo viveu uma mudança total de rumo. O chamado do Mestre Jesus não foi um prêmio nem um privilégio de Paulo, que, até o momento, só havia feito o contrário do que Jesus pregava em seu evangelho aos seus seguidores, pela causa e os estudos que ele tinha das leis de Moisés, eles perseguiam, né, Jesus. E aí tem lá, né, quando ele encontra, quando ele está na estrada, ele escuta, né? Pleno dia, Saulo, Saulo, por que me persegues, Jesus? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, e dir-te-ão o que te é necessário fazer. Então, Paulo não se mobilizou a receber esse chamamento, passou a viver em função de uma grande missão, missão que lhe rendeu muitos sacrifícios, e nós vamos ver hoje, perdendo todas as regalias nos templos judaicos, perdeu as riquezas materiais, os amigos e até sofreu muita perseguição. Nós conhecemos toda a vida dele, os trabalhos, os textos, as suas cartas, que nós usamos muito aqui, mas a ideia hoje é fazer como nós fizemos com o professor Eurípides, é trazer este momento de recolhimento, né, após o chamado aí com Cristo, este momento de recolhimento, de que forma ele abriu os ouvidos e os olhos para seguir o Cristo e como isso reflete em nós e nas nossas vidas, né? Então, é esse o ponto que nós vamos ter hoje. Para este ponto, quem gostar, quem quiser, esse livro, Paulo Estevão, é maravilhoso para leitura, tá, gente? Na parte 2 desse livro, tem o primeiro capítulo chama Rumo ao Deserto. E é aí, nesta parte do deserto, que a gente vai ver um Paulo que busca a humildade, que busca o estudo, que busca a resignação, que busca a paciência, que é tudo o que precisamos para abrir os nossos olhos e também os nossos ouvidos e ouvir as mensagens do Cristo. Então, ele começa lá falando do início da jornada dele, né? Então, ele fica cego. Aqueles 3 dias que ele ficou ali em Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Quer dizer, cego, ali, né? Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas. A reflexão desse poder como soldado, né? Para examinar os erros do passado,
as dificuldades do presente e as realizações do futuro. É nesse intuito que o deserto entra na vida dele como um ponto de início, de partida, para, após ele ter aberto os olhos para a nova realidade, né? Então, pensar nessas atividades mundanas ligadas a esse soldado, esse fariseu professor, né, dono da lei, para examinar os erros do passado, analisar as dificuldades que ele viria agora no presente e ver as realizações do futuro. Quando a gente olha esse texto, a gente lembra muito o que o Espiritismo, que Leon Denis conta para a gente. Qual é o problema do homem, né? Qual é o problema do ser, do destino e da dor? É exatamente não entender que ele é um espírito que veio, né, da erraticidade, que está na Terra por passando por uma experiência no corpo e que um dia volta como espírito, né? Então é viver a vida não só na matéria, mas em espírito. É um pouco disso que a gente vai ver na transformação de Paulo. Então, Saulo, né, indo numa missão atrás dos cristãos, principalmente de Ananias, que tinha convertido a sua noiva. A gente sabe da história, Abigail, sua noiva, procurava um irmão. O irmão era Estevão, tinha mudado de nome, né? E ele se encontra no apedrejamento já de Estevão, porque os generais, inclusive comandados por Saulo de Tarso, pedem que eles sejam presos e muitos, né, mortos. E Estevão é apedrejado até a morte. Nessa transformação, tanto Abigail como Estevão, no plano espiritual, vêm acompanhar o desenvolvimento do nosso irmão. Eram três soldados com ele naquele dia que ele ficou cego. E um deles resolve acompanhá-lo de volta, né? E ele pede que procure o amigo Sadok, que Sadok era um dos generais que trabalhavam com ele, inclusive na sinagoga. Eis que o soldado, né, pede, né, para Sadok que Paulo está cego, precisando de ajuda, e ele nega, diz, olha, leve ele para a casa de Judas, que lá tem várias instalações, e depois eu vejo o que eu vou fazer, tá? Se nega. Então, a atitude tomada aí por Sadok era típica de qualquer um ali, e valeria para todos os correligionários, né? Para todos que acreditavam nas leis de Moisés, para os fariseus, que jamais se conformariam com a adesão de Paulo, né, junto aos novos ideais. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra os cépticos, contra aqueles que não acreditavam nessa transformação, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolhera a hora mais clara e retirante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens muito menos culto que ele, e por isso mesmo incapazes de compreenderem a sua pobreza moral. Quer dizer, ele já estava nesse sentido de mudança, recebeu Jesus, e ele estava ali perto de quem nem podia afirmar o que havia acontecido com ele, né? Então, o livro está lá, na angústia do espírito, sentia de fato desamparado por todos os amigos. Por quê? Porque ele estranhou, sabe, o que não querer ajudá-lo, e o serviçal, né, o soldado, disse exatamente que ele não quis ajudá-lo e o mandou para a casa de Judas, e isso o feriu muito, magoou muito, ele começou a ficar angustiado. No apreciar os valores humanos, ele experimentava insuportável angústia dos que se encontraram em completo abandono. Então, lembrando aí, né, de todos aqueles que ele mandou prender, mas no torvelino das lembranças destacava os vultos de Estevão, irmão de Abigail, e Abigail, sua noiva, já desencarnados, que lhe proporcionavam consoladoras emoções. Um espírito, toda a espiritualidade já estava ali, esperando a sua transformação, porque ele tinha uma missão. Só lhe faltava abrir os olhos e os ouvidos, coisa que agora estava acontecendo. Então, está ali Abigail e o seu irmão Estevão, né?
Como eu falei na história, Estevão era o irmão da Abigail, que tinha até um outro nome, por isso ela não encontrava esse irmão. Quando ele assume o caminho, né, junto, acreditando em Jesus, junto com os cristãos, ele foi preso, e por conta desses soldados, que inclusive faziam parte, né, do comando ali de Saulo de Tarso, ele é apedrejado, e nesse dia a irmã descobre que ele é o irmão, tá? Então, Saulo fica muito bravo, abandona Abigail, ela fica numa situação ruim, tanto que Ananias a orienta e ela vira cristã, e quando ele volta, ela já está nas últimas, vem a desencarnar, ele muito nervoso, consegue um mandato para ir, né, até Damasco, até Jerusalém, buscar esses cristãos, com muita raiva de Ananias, inclusive ele ia ao encontro de Ananias, pelo que relata o livro. Então, aqui, mesmo na angústia dele, se sentindo sozinho e perdido, diante daquilo que ele sentia, né, ser transformado, ele já sentia esse caloroso envolvimento desses dois irmãos desencarnados. É muito lindo esse livro, gente. Então, ele orou com muito fervor, e aparece Ananias. Então, está lá no livro. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor. Recorreu a Deus para que não o deixasse sem socorro. Pediu a Jesus que ele clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e de desamparo. E no terceiro dia dessa oração com fervor, né? Eis que o hoteleiro anuncia que alguém o procura. Ele já acha logo que é Sadoc, né? Que é o amigo, e manda entrar. Mas não. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver-lhe o sorriso generoso. Então entra aquele velhinho generoso. E ele vai perguntando: quem sois? E ele diz: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Ouvindo, o moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Ele só estava com 3 soldados, 2 voltaram e um o ajudou. Quem seria aquele homem? Vosso nome? Perguntou, e lá vem a resposta. Ananias. Então, agora, ele compreendia aquele Cristo que viera ao mundo, principalmente para os desaventurados e tristes do coração. Orando muito, aí quem aparece? Alguém que lhe devolve a visão, não é verdade? Então, ele começa a compreender o Cristo. Antes, revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Ele não entendia, né? Todavia, chegava a examinar-se melhor. Agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas conclusões. Se eu orar, se eu tiver fé, se eu acreditar, eu consigo. E foi isso que Ananias veio e mostrou para ele. Então, os olhos dele, né, já estão se abrindo. Então, Ananias diz: Jesus mandou-me justamente para que tivesse de novo o dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor de seus olhos ensombrados emanaram lágrimas cristalinas. As escamas da cegueira, né? Começo a ver que Jesus me traz conforto. Então, aquelas escamas vão caindo ali, né? A resposta era uma revelação, a resposta das suas orações. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias revoca-lhe a memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail, né, Ananias, na doutrina, e o motivo da viagem dele para Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Então, vejam, ele estava indo para prender Ananias, né? Ele estava, eu coloquei aqui do lado, ó, cego de raiva, de ódio, queria vingança pela esposa dele estar tão envolta com o Nazareno e por ter falecido, né? Então, essas escamas de ódio, de raiva, de vingança, começavam a dar lugar a uma visão mais clara sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o que Jesus quer nos trazer, ou seja, a verdade reveladora, nos mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí está lá.
Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e um gesto carinhoso. Em nome do Senhor, peço a Deus para que vejas novamente. E ele responde, se é do agrado de Jesus que isso aconteça, ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo sempre. E como se entrasse num jogo de forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas, como escamas, à proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. Então, através da janela que estava aberta ali, ele conseguiu já enxergar o céu de Damasco. Aquelas escamas do Saulo, né? Começava a trazer uma visão do Paulo, que já começava a entender Jesus, o porquê que ele era o querido, né, dos que sofriam. Então, as escamas do poder daquele soldado que impunha, que mandava, que prendia em nome da lei de Moisés, porque ele achava que estava seguindo a lei que deram, né, o estudo dele, né? Então, a escama do poder caía e a luz do Cristo começava a penetrar dentro da sua alma. E ele falou: ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo o sempre. Saulo de Tarso senta-se ali junto do benfeitor amigo de Ananias e rogou-lhe todos os informes a respeito do Cristo. Ananias contou tudo quanto sabia de Jesus por intermédio dos apóstolos, depois da crucificação a que ele também assistiu em Jerusalém, na tarde trágica do Calvário. Tudo, contou tudo ali para ele. Certamente, assim como com Jesus, seu amigo Estevão e a querida Abigail apiedaram-se de suas misérias. Rogava ao Salvador com insistência lhe socorresse o espírito. Era um espírito que estava muito revoltado desde que a noiva descobriu o irmão, né? Ele se sentiu traído, ela nem sabia que era o irmão, porque ele trocou de nome, né? Virou Estevão. E desde esse dia, ela e Estevão, já no plano espiritual, pedem a Jesus que possam acompanhá-lo nessa jornada. Então, certamente, assim como Jesus queria que ele acordasse enquanto espírito para o amor, para a caridade, Abigail e Estevão também sempre estiveram ao lado dele, né? Ressuscitaste-me para Jesus. Então, ao abrir os olhos, ele se sentiu ressuscitado para a vida em Jesus. Ele passa a enxergar as intenções de Jesus e vai abrir ouvidos a todos os seus ensinamentos. Ele conversa sobre as escrituras que Ananias tem, alguns pergaminhos, e ele pede, se possível, perdir-vos-ia, deixar-me esses preciosos ensinamentos até amanhã. Empregarei o dia em copiá-los para o meu uso particular. Então, ele já se interessa em estudar. Quando os nossos olhos e ouvidos querem se abrir para a verdade, na busca do caminho, né? Na busca da verdade, para termos uma vida melhor, nós queremos o estudo, nós queremos buscar o conhecimento. E foi o que ele fez no mesmo dia que a visão lhe voltou. Até aqui, ele diz, ocupava o meu tempo no estudo das leis de Moisés. Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Trabalharei nesse mister até os fins dos meus dias, né? Ele teve ali, ele é uma pessoa, assim como nosso querido irmão, nosso querido patrono Eurípides, né? Eles tiveram, né, como espíritos, né, que buscam sempre o conhecimento, o melhor, eles tiveram essa dádiva, né, de Eurípides pelas bem-aventuranças, né, através de João Evangelista, e agora esse nosso querido Paulo de Tarso com a visão de Jesus e esses irmãos todos que vão ajudá-lo, né? Então ele disse: buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo em Damasco. Quero falar aos amigos para que parem as perseguições. A primeira coisa era a injustiça, né, das perseguições. Aí Ananias fala para ele que, para ser sincero, com a sua experiência dos homens, acho que deve ser muito prudente nesta nova fase religiosa. É possível que teus amigos da sinagoga não estejam preparados para receber a luz da verdade toda. Então, Ananias ainda vai e fala para ele, olha, cuidado, né? Porque a má fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Então, realmente, a gente está cercado, né, de má fé. Devemos tomar muito cuidado. Mas o que que ele faz? Ele tenta, ele fala, não, eu tenho que falar para eles que a perseguição é injusta,
que Cristo existe, que eu perdi a visão, e ele me manda alguém aqui para recuperar a minha visão, sem que ninguém saiba que isso tenha acontecido. Então, ele entra na sinagoga, o ex-rabino, ele, né, provocou curiosidade geral, todo mundo ficou olhando. A maioria dos presentes ali na sinagoga tinha conhecimento da sua importância pessoal. Ele era um líder, né? Um cidadão romano, líder, né? Oficial soldado oficial, bem como do seu verbo ardoroso e seguro. Ele falava das leis de Moisés com muita convicção, né? Sadoc, aquele que não quis socorrê-lo, porém, ao vê-lo, se fez pálido e mais ainda quando o jovem de Tarso lhe pediu palavra em particular. Embora contrafeito, foi-lhe ao encontro. E aí ele fala para o amigo que ele viu Jesus ressuscitado, que Jesus apareceu para ele. E aí o Sadoc fala para ele, acreditarias mesmo em tais visões? Não poderia imaginar-te vítima de algum disfarçado adepto do carpinteiro, né? Duvidando, né? Tuas atitudes de agora nos causarão profunda vergonha aqui na sinagoga. E na nossa posição no partido dominante, da raça, os colegas do farisaísmo, né, que eles eram fariseus, hão de arregalar os olhos quando souberem da tua glamourosa defecção. Quer dizer, né, não vão acreditar em você. Aí ele fala assim, agora eu estou com o Cristo e todos nós pertencemos ao Cristo. Nós já estamos com o Cristo, mas falar para o outro que não entende que todos nós pertencemos ao Cristo é muito, né? Aí ele fala, mas e se fores considerado um traidor? É um discurso ali entre eles, eu sintetizei. Ele fala, vou falar, entra no templo como expositor, né? Sobe lá ao púlpito e vai falar tudo que ele presenciou. Uma bomba que estourasse ali dentro daquele recinto não causaria maior espanto. Não aceitaram, claro. Uma chuva de impropérios contou-lhe repentinamente a palavra. Quanto mais ele queria dizer que era demais perseguir, que Jesus existia, que era uma causa nobre, covarde, blasfemo, cão do caminho, né? O caminho, a casa do caminho eram as pessoas que seguiam ao Cristo. Fora o traidor de Moisés, né? Aí perjúrio, né? Mentiras, demência, estava louco, estava mentindo, estava louco. Eles falaram, né, para ele. Então, nada lhe doía mais do que ser desaproveitado. Ele era um homem muito poderoso, né? Quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Ele teria preferido ali que esbofeteassem ele, que o prendessem, que o flagelassem, mas não que dissessem que ele estava mentindo ou que ele estava louco. E aí os donos, né, os fariseus, os donos da lei lá, disseram, né, lamentamos este episódio, mas evitemos a confusão que em nada aproveita. Até ontem, Saulo de Tarso honrava as nossas fileiras como paradigma de triunfo. Hoje, sua palavra é para nós um galho de espinhos. Com um passado respeitável, esta atitude de agora só nos merece condenação. Quer dizer, não eram pessoas que nem respeitavam o potencial que ele tinha, né? Ele merecia, a partir daquele dia, condenação. Então, gente, olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus nos orienta, vão passar antes desse olhar aberto, desse ouvido aberto, por decepções, por amarguras, por condenação e por solidão, né? Os próprios amigos aí abandonando para não aderirem à causa do Cristo, que criaram, né? Essa concepção de um ódio por Cristo, que a gente nem sabe de onde partiu, né? A não ser de uma esfera muito inferior, e agora ele fazia parte dessa esfera, então ele era um espinho. Ele chorou, ele chorou. Ele sentou num banco ali pertinho e chorou. Era a luta entre a vaidade de outros tempos, aquele soldado que falava para todo mundo na sinagoga, e a renúncia a si mesmo daquele mundo mundano que estava começando. Para conforto da alma opressa, ali sentindo aquela dor no peito, né? Recordou a narrativa de Ananias, no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor em seu nome. Então, Ananias tinha dito para ele que Jesus o ensinou a eles o quanto era importante sofrer em nome de Jesus.
Acabrunhado, retirou-se do templo em busca de Ananias, a fim de reconfortar-se com a sua palavra. E aí, Ananias traz todo um discurso, né? Mas o ponto principal, quero dizer, dizendo Ananias, que um homem de vida pura e reta está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Falou tudo para Saulo, né? Ele vai começar a se sentir culpado por tudo que ele fez. Ele já sabe que é um erro prender e matar os cristãos, né? Os que não nada sofreram no caminho jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve a palavra. Então, aqueles que não sofrem, né, na construção do seu caminho, do nosso caminho, né, até encontrar a verdade, jamais são bem compreendidos. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante 3 anos. Então, Jesus, né, esteve 30 anos, né, ali buscando a lição, e depois 3 anos entre os apóstolos para ensinar tudo para eles. Então, por que que ele teria pressa? E aí ele entende o conselho de Ananias, né? As ponderações carinhosas de Ananias caíram-lhe na alma opressa como um bálsamo vitalizante. O que que é isso, gente? A partir do momento que os nossos olhos e ouvidos se abrem, a espiritualidade nos dá essa força para irmos à frente. Ela nos joga ali no choro e no desespero, não, né? Ela nos mostra o caminho de Jesus. Então, aquelas observações de Ananias, tão sadias e tão mansas, penetraram no espírito do ex-rabino como um bálsamo de consolação. E aí, por sugestão do amigo, né, ele vai mudar-se para o oásis de Dan, que esse é o foco da nossa palestra. Assim como para Eurípides o foco era as bem-aventuranças, para Paulo o foco é o oásis de Dan, que é localizado a 50 milhas ali de Palmira, cidade incrustada no deserto da Síria. É o deserto dele, o oásis de Dan é um deserto, né? E aí ele diz que vai, ele aceita, né, essa sugestão da Ananias, né? Aí ele diz assim: tendes razão, buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém sem forças, talvez para enfrentar a compreensão dos meus confrades, como aconteceu, né, na sinagoga. Tenho um velho amigo em Palmira, que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo até que possa internar-me pelas regiões ermas a fim de meditar as lições recebidas. A partir do momento que os meus olhos começam a se abrir, os meus ouvidos também, como ele fez, né, copiou o pergaminho, né, as escrituras, o que Ananias tinha, ele precisa de um tempo para absorver tudo aquilo, né? Como que eu vou sair falando de Jesus se eu ainda não estudei? Jesus teve 33 anos, né? 30 anos ali entre nós e 3 para passar por que precisava. Então, ele também precisa ir para o deserto, chamado de nosso deserto interior. Nós vimos Moisés no deserto, nós vimos Jesus no deserto, quando nós falamos das tentações. Então, há essa necessidade de buscarmos o nosso interior quando queremos abrir. E Ananias aprovou a ideia com um sorriso que seria bom para ele se afastar dali. Por que ir para o deserto? Porque necessitava meditar sobre a sua nova vida, renovar seus valores íntimos, para, enfim, iniciar sua longa jornada como Paulo de Tarso. E aí, esse primeiro capítulo do deserto, o segundo capítulo do deserto chama O Tecelão. Por quê? Ele vai chegar, né? Então, olha lá, olha, os moradores, né, os transeuntes de Palmira, notaram com profundo interesse a passagem, quer dizer, a chegada daquele beduíno, né, de Palmira para o deserto, seguido de um humilde serviçal a puxar um mísero camelo, arquejando de cansaço. Sem dúvida, reconheceram em Paulo, né, o perfil de judeu dos traços característicos do rosto, na energia serena que lhe transparecia do olhar. Saulo, por sua vez, transitava com ar indiferente, como se convivesse naquele cenário há muito tempo, né? Então, todo mundo observando. A estalagem era muito comum, o dinheiro dele já estava se esgotando. Ele fala para esse mísero serviçal que citaram aí, que chamava Judá,
Dou-te metade da importância e mais o camelo em pagamento. Judá também envolvido pela espiritualidade, aceita de muito bom grado, né? O quarto era muito pobre, ele entrou e ficou a meditar. Mas o que fazer agora? E se não encontrasse em Palmiro o socorro do amigo que ele disse, que é Gamaliel, aquele moço que eu coloquei lá na frente, que o ajudou na sua infância, na sua juventude, como professor, né? Ele foi orientador dele na infância dele, né? E se não encontrasse em Palmira o socorro de Galiel, conforme guardava as suas esperanças mais secretas? Foi em busca, né, do seu mestre do passado, Gamaliel. Foi logo atendido numa casa que ele bateu por um idoso, de semblante risonho e respeitável, que o saudou com muita simpatia. Tratava-se do irmão de Gamaliel, que logo se familiarizando com o patrício recém-chegado de longe, proporcionou-lhe confortadora palestra. E explicou para ele: meu irmão está em uma cabana abandonada que possuo, à sombra de algumas tamareiras, num dos muitos oásis que aqui nos rodeiam. Acham-no louco, mas o respeitamos por um pai. Todos os que eram perseguidos e tinham que fugir, fugiam para o deserto, porque lá existiam tecelões. E achavam que Gamaliel, quando aceitou o Cristo, quando entendeu o Cristo, também estava louco, assim como acham que Saulo agora, atualmente Paulo, está louco. Então, eles colocaram ele, já idoso, ali no deserto, para que ele refletisse. E aí houve o reencontro deles dois. E Paulo relata ao mestre, venerando as graças recolhidas às portas de Damasco. Ele ficou cego, que ele viu Jesus, e o velhinho ouviu-lhe a narrativa com indivisível espanto. Por quê? Porque Gamaliel, quando teve que se esconder aí no deserto, por acharem que ele era louco, por ser seguidor de Cristo, ele tinha muitas dúvidas se o Cristo existia mesmo ou não. E, de repente, ele escuta esse relato de Paulo, né? Aquela prova que Paulo estava dando enchia esse amigo idoso de muito consolo, porque ele não havia aceitado em vão que aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas, né? Ele não aceitava que as pessoas não acreditavam em Jesus. E ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha o olhar velado em pranto. O bondoso ancião abraçou-o comovidamente. Ele ficou emocionado por ver que Gamaliel tinha se transformado, né, para a igreja do caminho, para a casa do caminho, mas que colocaram ele ali como louco, ele já velho, sem forças, né? Achou que talvez Jesus não estivesse nesse contexto todo, por não ter até aberto seus olhos e ouvidos, embora ele tenha trabalhado com Pedro e Pedro tenha dado para ele todas as escrituras. E aí Saulo diz para ele: mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem. Ele estudou, né, as leis mosaicas. Preciso servir aquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio nesse transe difícil da minha vida, pedindo uma ajuda, né? E aí Gamaliel fala para ele: neste deserto, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho de Cristo Jesus. E aqui uma mensagem que nos cai como uma luva. Se eu quero abrir os meus ouvidos e enxergar melhor o Evangelho, é a nossa consolação, né? Conversaram muito. A sabedoria do ancião renovava as forças desse irmão. Saulo estava admirado. Aquelas comparações tão simples sobre os trabalhadores de Jesus, aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus, deixavam-no perplexo, né? Gamaliel já conseguia ver Moisés como uma primeira revelação de Deus, Jesus como uma segunda revelação. E que me aconselhais nesse sentido? Como começar? Ele tinha um pai que tinha recursos, e aí Gamaliel diz que não, que ele tem que começar como um homem novo, né? Ele diz assim: como doutor na lei, isso não te seria mais possível, né? Usar o seu nome. Então, é necessário recomeçar. E como recomeçar? Aí ele lembra que na infância e adolescente, todos, além de explorar a biga, os cavalos, a família dele
trabalhavam como humildes tecelões. Ele foi um humilde tecelão antes de conquistar todos esses títulos. Ele aprendeu um ofício na família, não que ele precisasse trabalhar, né? Lá de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir o Messias na Jerusalém da humanidade, para todos, é bom que voltes a ser um modesto tecelão. E ele fala, ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios. Porque ser um general, ser um rabino da lei, que fala na sinagoga, é um título ilusório, é um título da matéria, não é verdade? Conquistados no mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Então, para ele, vai ser uma honra. E aí Gamaliel fala, Deus abençoará as tuas esperanças. Meu irmão, e ele continua dizendo que o irmão dele, meu irmão, estabeleceu diversas tendas de trabalho no oásis mais distantes para atender às necessidades do seu comércio. E também, o irmão, conversei com Ezequias a teu respeito, não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém que pretende exilar-se por algum tempo. Ezequias também ajudava os refugiados, tá? Que chegavam até lá com medo, né? De Saulo de Tarso, de todos os outros que caçavam, né, os cristãos. Aí ele pergunta para ele se ele tem o evangelho. Ele fala que porque ele recebeu de Simão Pedro, amigo, né, o presente e ele diz, Gamaliel, que não necessita mais desses pergaminhos, que considera sagrado, porque ele já está velho, né? Então ele vai dar para Saulo. E aí, um casal que estava nesse oásis que ele ia era Áquila e Prisca, né? Duas pessoas que fizeram muito a primeira parte dessa abertura dos olhos e dos ouvidos dele, ele deve a Áquila e Prisca. Então, na região que conhecemos por oásis de Dan, instalei, dizendo Ezequias, instalei há cerca de um mês um jovem casal de tecelães que chegou na última leva de refugiados. Trata de Áquila, cuja mulher de nome Prisca foi serva da minha esposa quando menina e é órfã desamparada. Esses dois bons operários são atualmente os únicos habitantes do oásis. Saulo poderá fazer-lhe companhias. Então, a espiritualidade novamente sendo maravilhosa, né? Colocando no caminho dele pessoas que fariam a diferença, né? Para que os seus ouvidos de ouvir se abrissem mais ainda. Aproveitemos, pois, o nosso estágio na solidão para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza. Então, estar isolado no deserto com essas duas pessoas faria toda a diferença para ele. E Áquila e Prisca, né? É verdade que eu e Prisca, Áquila falando, fomos dos primeiros a frequentar a Igreja do Caminho, não só por afinidade de sentimento, como por dever a Simão Pedro a cura de antigos males que me vinham na infância. Então, Áquila dizendo que ele tinha alguns problemas e que Simão Pedro curou, né? Então, ele encontra Áquila e Prisca ali, que são as únicas pessoas com que ele vai conviver, então. E ele pergunta quando que eles saíram de Jerusalém. No meio dessa conversa toda, Áquila pergunta se ele chegou a conhecer Saulo de Tarso. Olha isso, gente. E conta a história do pai dele, né? Do pai dele e de Jocai. Jocai era um dos soldados de Saulo de Tarso, fazia parte, né? E ele conta que o pai tinha uma padaria e que esse Jocai queria muito comprar a padaria. E vendo que aquele feito não seria realizado, ele começou a perseguir, né? Então ele fala assim, a certo dia, Jocai nos bateu à porta acompanhado de escolta armada com uma ordem de prisão para os três. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançara um edito em que toda resistência significaria morte. E lá nós fomos à prisão. Então, veja, Jocai usa um documento, né? Um edital que o próprio Saulo de Tarso fez para prender os colegas. Como Saulo tinha dito, combinou com Ananias e também com Alamiel que não falaria sua identidade, ele não falou até então. E o que pensas de Saulo? Saulo perguntando para os dois o que eles pensavam. E eles respondem, o Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca ouvi,
mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, porque o pai faleceu depois dessa prisão, de ter sido tão maltratado, o pai faleceu. Vim aqui parar em fuga precipitada e tenho orado a Deus por Tarso, esperando que um raio do céu esclareça, né? Mal sabe ele que o raio do céu caiu ali na estrada de Damasco. Saulo, nesse primeiro momento, não se mostra, mas novamente outra lição aqui para a gente, né? Orar pelos nossos carrascos, orar pelas pessoas que nos fazem mal. Por isso que Prisca e Áquila são pessoas tão felizes, né? Pedro, e ele ainda continua, Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como um irmão que as violências obscureciam, quer dizer, um irmão que não sabe o que está fazendo, não é verdade? E aí, a gente sabe, né, nesses dias todos, nessas noites todas, né, foram 3 anos ali, vem o perdão, né? Saulo, um dia, conversando com eles, porque eles liam as escrituras todas as noites, embaixo daquele céu estrelado, nosso livro é muito lindo. Áquila, muita vez, na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. O que faria se um dia te vistes repentinamente em face do verdugo? Procuraria estimar nele um irmão. Foi a resposta dele. Ele vai perguntar para os dois. E tu, Prisca? E ela diz, seria uma ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. E é aqui a gente volta em todas as bem-aventuranças que nós vimos nosso querido patrono, né? Eurípides entender, e nós também estudando, que o Jorge traz um sermão do monte a cada mês. O que Jesus diz lá? Para amarmos os inimigos, para perdoar, para nos reconciliarmos na estrada enquanto estamos com ele. Todas essas lições dessa história, gente, cai para a gente como uma lição para abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos aos ensinos de Jesus. Ele ficou chocado e não conteve as lágrimas e revelou, né? Áquila aproximou dele, o abraçou. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou. Aquele abraço selou o perdão de tanto mal que ele causou com as prisões, né? Atendendo aos apelos de uma sociedade, como um rabino da sinagoga, como um rabino que seguia ao pé da letra as leis de Moisés, né? Paulo vira o Cristo, mas para ir ter com o Cristo era indispensável voltar atrás e transpor o abismo. Quais são os abismos dele? Todas essas injustiças, né, geradas, começando até lá com Estevão, né? Quando a gente lê o livro, a gente vê que o coração dele está apertado, porque Estevão é irmão da amada. Mas com certeza, outras vidas eles estiveram juntos, era esse o aperto no coração. Mas o orgulho, o homem poderoso, o homem da lei, né? Um ex-rabino um rabino da sinagoga, não poderia falar, não apedrejem, porque ele é irmão da minha amada. Não, né? Aconteceu. Então, era indispensável voltar atrás e dizer: eu sou Saulo de Castro. O que ele recebeu deles? Um abraço e uma amizade mais fortalecida ainda. Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Bonito, né, gente? E aí, gente, as mudanças, né? As mudanças. O ex-rabino modificara nesses anos o próprio aspecto, queimado do sol, barbudo. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, né? O tear laborioso, trabalhava muito, lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. A leitura toda noite com Prisca e Áquila, esclarecendo ele sobre a casa do caminho. Ah, foi um curso, né, gente? Uma faculdade. Entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejava aos seus discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignominiosa, né? Aquela calma dele, o fervor de Abigail, quando ele voltou, ela falava de Jesus, de perdão,
o fervor, as virtudes morais dos frequentadores do caminho, da casa do caminho, que perseguirem Jerusalém. Agora ele entendia, né? Ele começava a compreender, ele estudou olhos e ouvidos muito mais atentos aos ensinamentos de Jesus, né? Ao Sermão do Monte. A autoeducação, ali foi uma autoeducação na ausência dos recursos da época, ensinar-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo, para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Desde que se consagrara ao Mestre de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades, como se afastaram do seu espírito. Quando a gente entende, quando a gente abre realmente os nossos ouvidos, os nossos olhos para a verdade do Cristo, aquele remorso, aquelas dores começaram a se apagar do seu espírito. Recebia todo o trabalho como um bem, toda a necessidade como elemento de ensino. Muito interessante que dizia que ele fazia o justo, sabe? Nem muito, nem pouco como tecelão. Bastava para o seu sustento, né? E tem uma frase dele que comporta muito bem aqui. Somente quando a nossa sabedoria vier com amor é que nos graduaremos. Então, quando a gente estuda e tem a sabedoria dos ensinamentos de Jesus, quando ela vem com amor, é que nós seremos graduados. E aí, para terminar, Paulo teve toda uma peregrinação. Todo esse mapa aqui são os lugares por onde ele passou, construiu igrejas, foi falando as suas escrituras, e a gente sabe que lá no finalzinho da história dele, 5 soldados vão lá para decapitá-lo, né? E um soldado tremendo e pergunta para ele o que está acontecendo. Ele fala assim: temo pelo senhor, né, que vai falecer agora. Ele falou: não, meu filho, eu vou encontrar com Jesus, tenho certeza. Você vai voltar para esse que me mandou decapitar. E o seu remorso será muito grande. Eu bem sei isso. Olha isso, gente. E aí ele é decapitado e acorda embaixo de uma árvore bonita, ainda com uma certa dor no pescoço, como relata a história. E ele percebe que ele está cego, mas ele escuta uns passos. E ele fala: se Jesus me deu a visão e me oportunizou a enxergar tudo aquilo, o que ele não fará comigo neste novo reino, né? E aí Ananias aparece e me fala: amigo Ananias. Ananias mal toca nele, ele já consegue enxergar. E aí Ananias diz para ele assim: Jesus mandou te buscar. E agora você é uma alma redimida. O que é uma alma redimida? Que não precisa mais reencarnar, nem sofrer na terra, né? Um espírito puro. Jesus pede que te conceda um desejo. O que você quer? Ele diz que quer voltar a Jerusalém. E vão, olha lá, aquele monte de espíritos de luz visita Jerusalém, visita os doentes, visita os enfermos, os que estão sob perseguição. E aí, quando eles terminam essa visita, ele vê descendo assim, da luz resplandecente, Jesus, do lado direito, Abigail, e do lado esquerdo, Estevão. É muito linda essa história, né, gente? E Jesus o abraça, né? Esse irmão, esse tema que nós estamos falando, olhos de ver e ouvidos de ouvir, nos dá aqui a lição de que a maior vitória do ser humano é vencer a si mesmo, é vencer as suas más inclinações, é vencer a sua tirar as escamas do orgulho, da vaidade, né? Mais difícil vitória de um espírito é a vitória sobre os seus desejos e caprichos. E esse irmão mostra para gente que ele venceu o homem velho. Então, esse tema nosso, olhos de ver, ouvidos de ouvir, é para mostrar a peregrinação desses irmãos em busca da melhoria individual. Vencer a si mesmo, vencer os orgulhos e as más inclinações de um mundo de provas e expiações. Isso é o que nos mostra esse irmão, né? E é isso, gente. Jesus aí nos abraçando, abraçando a cada um de nós, todas as vezes que nós buscamos esse novo olhar. Vem, Paulo, aos meus braços ser feliz, porque é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnem para sempre no meu reino. Termina a peregrinação de Paulo.
mas a nossa peregrinação, ela continua. Mas a nossa peregrinação, gente, se faz diante desses irmãos que já venceram e torcem por nós. Eles já venceram, estão aí e torcem por nós. Olham por nós e nos ajudam a abrir os olhos e ouvidos para esta seara do bem. Isto é uma verdade. E que assim seja, graças a Deus novamente, por mais esse aprendizado, por mais a busca desse estudo, neste livro tão rico que é Paulo Estevam. E que esse irmão, Paulo de Tarso, continue nos iluminando. Porque com o texto deles, nós temos a oportunidade de abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Que assim seja, graças a Deus.